Insensato. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Então, nos interessa aqui na análise de hoje, especificamente, a morte, o morrer. Porque a morte, ela pode ser aproveitada, essa palavra morte, pode ser aproveitada de várias formas. Né? Simbólica, né? Simbólica. A morte em si, a mais conhecida, a interpretação da palavra que a gente mais conhece, é quando cessa a vida orgânica. O corpo tomba, né? Você sepulta o corpo, você percebe que chegou ao fim. Então a morte significa o fim da vida orgânica. Essa é a forma, é a interpretação mais tradicional da palavra morte. Mas quando nós estamos falando de evangelho, você tem a mesma palavra usada em outros contextos. Essa palavra ela pode ser interpretada de outras formas. No caso do evangelho, especificamente dessa passagem de Paulo, Paulo faz uma relação da morte com a nossa memória. A memória está na nossa casa mental, é um departamento da nossa casa mental, e a memória tem a função de produzir esquecimento. Mas esse esquecimento, ele diz respeito, mais especificamente, àquilo que fizemos nas vidas passadas, e não só isso, mas também aquilo que projetamos no campo da razão. Obrigado. Então a memória, ela produz, uma das funções da memória é produzir o esquecimento. Então esse esquecimento, ele está relacionado a registros de vidas passadas e ele está relacionado aos nossos projetos e ideais. Então nós temos o esquecimento dos registros das vidas passadas e dos projetos e ideais atuais. Ou seja, aquilo que nós fizemos nas vidas passadas e que está registrado no nosso patrimônio espiritual, nós temos um cerceamento dessas lembranças. Isso é cerceado, isso é esquecido. E os projetos que fizemos antes de encarnar, visando a nossa evolução espiritual, esses projetos também, eles passam por uma cortina, eles são tampados, eles são esquecidos no plano objetivo em que nós estamos. Então a memória, ela nos fornece tanto um esquecimento para trás, quanto uma impossibilidade de visão para frente. Ou seja, a memória é um grande mecanismo auxiliar para que a gente possa, no momento atual, colher das experiências aquilo que precisamos apreender. Então a memória, ela é esse regulador. Ela se fecha, ela tampa, ela regula o que fizemos para trás e o que faremos para frente. Muito embora o que fizemos atrás e o que projetamos para frente
sejam impulsos a gritar por dentro de nós, nos dando a direção segura na nossa vida. Mas não com a nitidez, não com a racionalidade que nós gostaríamos. Nós temos um rumo, temos as reminiscências, temos as tendências, mas a memória nos impede essa racionalização exata do pretérito e do futuro. Então a memória tem uma relação muito grande com o nosso campo racional. É um instrumento muito ligado ao nosso campo racional. Isso é de fundamental importância para que a gente possa compreender essa finalidade e para que a gente possa entender o contexto de como Paulo trabalhou aqui o termo morte. Então, morte, uma das interpretações da palavra morte, dentro de um contexto espiritual, significa um cerceamento dos registros do passado e um cerceamento dos projetos futuros. E a memória vai controlando esse jogo dos impulsos da retaguarda, dos impulsos do superconsciente, dos impulsos do consciente. E qual a finalidade de tudo isso? Para que nós possamos, e aí vem o sentido da morte nesse versículo. Quando nós estamos encarnados, a nossa linha do sentimento, essa linha do sentimento, não sofre cerceamento. Então, o cerceamento se dá no campo da racionalidade, tanto dos registros do passado, quanto dos projetos do futuro. Você não tem essa racionalidade explícita, aberta, para você estar o tempo todo consultando, compulsando, analisando. Mas você tem nenhuma interferência da memória no campo do sentimento. O sentimento, ele está livre. O sentimento, ele é hoje o que foi ontem e é o que será no futuro. Não há cerceamento de sentimento. Tá? A memória age nos registros racionais. Então nós estamos com o sentimento livre, estamos com o sentimento desperto, e é através dos impactos no sentimento, quando nós sentimos as experiências, que nós vamos então elaborar, juntamente com os novos conhecimentos da vida atual, vamos elaborar os novos conceitos acerca das experiências. Então, todos nós estamos vivenciando uma liberdade no campo do sentimento. E as experiências estão sendo vividas por nós. Mas, se nós não somarmos a essas experiências e a esse sentimento, não somarmos novos conhecimentos, nós vamos entrar numa faixa de
repetição das experiências, repetição das soluções que damos às experiências, porque o sentimento não se alterou. O que sentíamos na última encarnação é o que sentimos hoje. E se não somarmos novos conhecimentos espirituais, nós não vamos elaborar novos conceitos e, consequentemente, não vamos mudar a nossa forma de sentir.